minutos, para depois poder ouvir vocês um pouquinho. Obrigado. Não, obrigado. Missão Aliança tem patrocinado um projeto da Rede Igreja Amiga da Criança, que chama Vinho Menino Chamego do Conselho Tutelar, que nós fizemos o lançamento ano passado. Aqui, eu falo um pouco baixo para dentro. Aí se vocês não estiverem ouvindo, tem um alô. E a gente vai falar um pouco dessa experiência de um ano do Projeto Vinho, que aconteceu, e algumas reflexões que a gente levantou nesse meio tempo. Mas antes de falar do Projeto Vinho, a gente vai falar um pouco da Rede Igreja Amiga da Criança rapidamente. E aí eu quero falar um pouco do que tem acontecido lá na Rede Igreja Amiga da Criança. Nós somos um grupo pequeno de igrejas e projetos. Estamos na zona leste de São Paulo, região de São Rafael, perto de Itaquera mais ou menos. E hoje a Rede Igreja Amiga da Criança é composta por um conselho gestor. Um dos grandes dificuldades que a gente teve lá foi a questão da participação. Aí a gente dialogou com muitas pessoas, conversei até com o Bebeto sobre isso. E aí a gente resolveu enxugar um pouco a nossa diretoria para ver se a gente conseguia ter um grupo executivo mais atuante. Aí hoje nós estamos com a pastora Carla, que faz parte do conselho gestor. Esse bonitão aqui sou eu. A Lu, que é minha esposa, a irmã Marli, que é da Igreja Batista, a Luciene, que está como atual presidente da Rede Igreja Amiga da Criança, não deu para ela vir hoje. A Andréia, do Paulo Barbieri, do Pé no Chão, que todo mundo conhece. E tem o Jorge, que é da Igreja Metodista e também faz parte da Rede Igreja Amiga da Criança. Hoje nós estamos trabalhando basicamente com o projeto Pé no Chão, o projeto Delme, que é um projeto na área do esporte, e a Rede Igreja Amiga da Criança, ela também se constituiu com uma pessoa jurídica. Então, quando a gente se coloca como pessoa jurídica, o nome da nossa associação é RIA, porque muitas vezes tem alguns projetos dentro da rede que não tem CNPJ. Da gente usa o CNPJ da rede para apresentar editais, projetos e outros tipos de iniciativas. Aí eu vou abrir a palavra para o pastor Luciano se apresentar e depois a irmã Márcia, para eles falarem um minutinho, que é importante já falar disso. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luciano, eu sou pastor da Igreja Batista Nacional. E a gente está junto aí com o pessoal do RIA trabalhando, né? Já faz algum tempo. Nós temos um projeto de esporte e também de música. A gente está atendendo crianças e adolescentes na região do Parque São Rafael. A gente está trabalhando junto com o Marcos e foi de extrema importância a parceria com a rede. E só para talvez inspirá-los com relação aos projetos que estão sendo feitos aí, queria só contar duas situações, Marcos. Uma é do João Henrique, que é um garoto que hoje ele tem 24 anos, mas ele não tem as suas duas pernas. E é um menino que quando chegou no projeto, chegou extremamente deprimente, mas que tinha um talento enorme para a arte do skate. E através do projeto lá, nós conseguimos um trabalho para ele, né, no CDC Cristão, que é uma entidade de São Paulo que cuida de deficientes físicos. E hoje ele trabalha, ele é remunerado, então ele dá aula de skate para crianças sem ter as duas pernas. Você já viu o que esse menino faz com o skate. E para vocês terem uma ideia, hoje esse garoto está na Alemanha. Ele participou aí nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro, que aconteceu. O nome dele é João Henrique. Se você depois acessar a página dele do Facebook, vocês vão ver o que esse menino faz. Ele está sendo patrocinado também pela Kaiser. E eu tenho uma outra pessoa, hoje de manhã eu ouvi algumas coisas importantíssimas aqui, que na verdade conceitua aquilo que eu entendo de reino de Deus e de Cristo. Que existem outras expressões que não estão nos nossos anais evangélicos e que também tem beleza de Deus. Eu tenho uma filha minha, que ela tem 18 anos de idade, e hoje ela é jogadora profissional de futebol. E para vocês terem ideia, ela joga exatamente num time aqui do Paraná, que é do Foz Cataratas, né? Nós moramos em São Paulo, ela mora aqui, então ela tem viajado para o Brasil inteiro, vai disputar a Libertadores da América agora, no mês de novembro e dezembro. Mas ela é uma menina que veio de um projeto que não era um projeto evangélico, mas era um projeto que tem beleza de Deus e que
que tem recriado aí crianças e adolescentes ali no Jardim Sônia Maria, no Parque São Rafael. Então a importância das redes aí para nós tem sido importante, o trabalho do Binho e todo o trabalho que a nossa rede tem feito numa comunidade que ela não é de extrema pobreza, mas é de extrema violência, né, Marcos? E nós estamos atuando ali para fomentar uma nova geração, porque talvez alguma geração anterior à nossa, ela teve o desprazer de não fazer algumas coisas que gerou um bairro extremamente violento na parte de assaltos e roubos. Então, a nossa ideia, a nossa proposta é mudar essa realidade agora, para que a gente prepare um futuro melhor, para que os nossos filhos eles possam ter filhos que vivam em paz através desses projetos que nós fizemos. Então, para mim, tem sido de muita utilidade estar aqui com vocês, estar aprendendo. Ok? Marcos. Não, Márcio. Boa tarde. Paz do Senhor para todo o povo de Deus. Amém. E meu nome é Márcia, né? Eu moro lá no Parque São Rafael, do ladinho ali de São Mateus, em São Paulo. Eu moro nesse bairro há bastante tempo. Eu era bem pequenininha, né? Quando a gente foi morar para lá, meu pai comprou lá e a gente ficamos por lá. E depois eu casei, continuei por ali mesmo. E conheci o Marcos, participei da Casa de Cultura com ele, né? Em algumas etapas. E agora eu estou pelo RIA, fazendo lá no Conselho Gestor e também fazendo articulação com a igreja, com as igrejas. Foi eu mesmo que sugeri para o Marcos que dava para eu fazer isso, porque como eu moro lá há muito tempo, eu também conheço muita gente ali, né? E todos estamos aí, né? Legal. Tentando, né, trabalhar com as crianças para ver se tem uma melhora. Atualmente eu estou fazendo um trabalho que é em casa mesmo, com as crianças. Eu trabalho na escola, na rua da minha casa. Trabalho na cozinha lá. Faço alimentação para eles. Então eu conheço quase ou todos ali da escola. E a gente começou a colocar um cardápio do lado da cozinha para eles estar lendo o que eles iam comer, porque a grande preocupação é o que vai ser amanhã, né? Tia, o que vai ser amanhã? O que vai ser amanhã? Então a gente começou a colocar o cardápio e a gente viu que eu vi que eles não sabiam ler. Lá é do primeiro ao 5º ano, as crianças. Totalmente vulneráveis, de um lado lá do bairro do São Rafael, que se chama Jardim Elizabeth. A estrutura é quase nenhuma ali. E aí eu vi que eles não estavam conseguindo ler, né? Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu comecei a ir na sala, na hora que dava um tempinho, conversar com o professor, ver o que estava acontecendo. E aí surgiu, dentro do meu coração, montou um grupo. Aí eu montei esse grupo, que são apenas de 10 crianças agora, né? Porque eu vi que eu não tinha condições de fazer com mais. Aí eu falei, vamos começando. Então eles vão para minha casa uma vez por semana. Aí a gente faz rever alguma coisa que eles fizeram durante a semana. Eu converso com eles, ver o que poderia ser melhorado com eles, né? Se está faltando algum material. Tem um que está precisando de óculos, que a gente já vai tentar encaminhar para isso, para ele poder conseguir ler. O que me chamou mais a atenção de um deles foi o Natan, que é Natan Júnior. Então ele fala assim, por favor, me chama de Natan Júnior. Eu falei, tá bom, então vai ser Natan Júnior. E ele tem 11 para 12 anos, ele já é repetente, ele está na 3ª série. Ele não sabia ler. E a gente lá conversando, né, eu com o grupo, eu disse para ele assim, a gente começou a conversar e o que a gente gostaria de pedir para Deus? E ele disse lá para todos, né, que a gente fica junto do grupo, todo mundo, um acolhe o outro lá, e ele me disse que o que ele mais queria era aprender a ler. Então eu disse assim para ele, a gente vai tentar dar uma melhorada,
Vamos ver o que está acontecendo na sua sala para a gente dar um rumo melhor, ver o que precisa lá com você e a gente vai orar. Nós vamos orar. E antes mesmo de começar esse bate-papo, não, primeiro a gente bate papo e depois todo mundo ajoelha e tem um período de oração. Porque eu falo muito para eles assim, que talvez eu não possa realizar sonho nenhum deles, ou uma caixa de lápis ou alguma coisa, mas que Jesus pode. Porque se ele procurar esse Jesus, ele vai ter um caminho bom e vai conseguir o que ele precisa. Então, ele ficou lá e a gente começou a orar. Um ora pelo outro, na semana leva a oração, o pedido do outro, e a gente começou a orar. Isso foi em agosto, a gente começou em agosto. Ele já está lendo já. Para honra e glória do nome do Senhor, ele está lendo. A professora me chamou, disse que ela foi fazer uma leitura lá na frente, né? E disse que ele ergueu a mão e disse que gostaria de ler. Ele está lendo com um pouco de dificuldade, com certeza, mas ele já está lendo e ele conta isso para todo mundo que ele encontra na rua. Então é uma satisfação muito grande, né? Da gente estar ali e poder fazer o trabalho de uma formiguinha mesmo, né? Mas que tem sido muito rico para mim. Muito rico mesmo. E tem um outro que também vai sair para o 5º ano. Amém. Vamos lá? E não sabe ler ainda. Não, deixa eu agradecer. Olha, eu quero agradecer. Está sendo uma bênção isso aqui para mim. Eu estava em oração, pedindo oração para um caminho a seguir mesmo. E eu vim parar aqui. E tudo que cada um está falando um pouquinho é o que eu acredito. Então eu estou muito feliz, agradecida por cada um de vocês. E não vai dar tempo eu brincar de bola? Daqui a pouco. Gente, pode? Daqui a pouco. Pessoal, acho que é importante a gente compartilhar as falas, porque a fala é uma manifestação de poder. E Deus criou o mundo através da fala. Né? E quando a gente fala, a gente traz à existência as coisas. E a ideia é a gente compartilhar a fala, inclusive, com vocês. Resumidamente, nesse ano, a gente está trabalhando com 17 conselhos estelares de vários lugares do Brasil. E aí nós fizemos uma pergunta para os conselhos estelares se, na experiência desse conselho estelar, as crianças ou família manifesta algum tipo de medo ou receio em relação ao conselho estelar. 100% dos conselhos estelares disseram que sim. Na experiência desse conselho estelar, os pais manifestam medo com relação ao conselho estelar. 83% disseram que sim. E os poucos minutos que eu quero ter com vocês aqui, eu quero tentar pensar um pouco, porque nosso projeto social não está isolado em si. Nosso projeto está dentro de um bairro, o bairro está dentro de uma cidade, a cidade está dentro de um país e faz parte de uma realidade política, econômica e cultural. E aí eu quero ver se dá para a gente conseguir pensar um pouquinho rapidamente o Brasil a partir do Conselho Estelar. Um ponto importante que eu acho que é legal falar da Rede Igreja Amiga da Criança, que a Márcia foi nossa candidata ao Conselho Estelar do Distrito de São Rafael. Ela não ganhou as eleições, mas participou do processo, que é muito importante. A Marli fez parte do Conselho Participativo da Prefeitura e foi uma das pessoas muito importantes para a gente ter a Casa de Cultura São Rafael, que fechou o nosso projeto, gente, glória a Deus. O Jorge foi candidato também ao Conselho Participativo e eu estive 4 anos no Conselho Estelar São Rafael. E aí agora eu quero passar para vocês um vídeo para abrir para outra pessoa falar, que eu convidei. Todos os encontros que eu venho, se eu puder, eu trago ele, que é o Roberto da Mata. Roberto da Mata não é marxista, não é socialista, mas é um cara que eu acho que ele traz alguns pensamentos do Brasil que dá para a gente pensar um pouco a relação entre o Brasil, o poder público e o Conselho Estelar. Peço para vocês não dormirem, pelo amor de Deus. É um vídeo de uns 10 minutinhos, mas é muito importante. E aí, quando vocês estiverem olhando para esse vídeo, eu queria que vocês pensassem assim, o que dificulta, por que as pessoas têm dificuldade de aceitar o Estatuto da Criança e Adolescente? Por que o Conselho Tutelar é tão distante da sociedade? E se é possível a gente trabalhar a ideia de igualdade na sociedade brasileira? E outro ponto que eu gostaria que vocês pensassem, quando a gente fala Estatuto da Criança e Adolescente, de qual criança a gente está falando? Que criança que é essa?
tá? Aí eu vou passar o vídeo para a gente poder pensar um pouquinho nisso. Depois, quem quiser ver o vídeo, tá no YouTube disponível, eu só cortei alguns palavrãozinhos que ele fala para... O que você pensa do Brasil e o que você pensa do brasileiro? E, independentemente da sua resposta, eu convido você a acompanhar essa minha conversa com o antropólogo Roberto da Mata. Professor, bem-vindo. Muito obrigado. Eu vou inverter a pergunta e vou começar com o que o senhor pensa sobre o brasileiro hoje. Como as pessoas vão dizer, né? É uma pergunta difícil. Eu acho que diria até com toda sinceridade, é uma pergunta impossível de ser respondida em toda a sua inteireza. Né? Você vai sempre responder essa pergunta, porque, primeiro, porque é muito difícil você definir uma coisa que você é. Eu sou brasileiro. Eu só posso definir o Brasil se você me perguntar em relação a alguma outra coisa. Não é? Você falar assim, o que você acha? Primeiro, a gente usa a palavra Brasil para definir dois objetos, que são dois objetos, na minha cabeça, bastante diferentes. Brasil como sociedade e cultura, como sistema de valores e atitudes, é uma coisa, é uma realidade. E uma outra coletividade, que é a coletividade que define o mundo globalizado que nós vivemos, que é o Brasil como um Estado nacional, como um país, como você disse, né? É um país, então tem um mapa, tem um território delimitado, ele tem uma cor, e é como nós modernos, ou o nosso lado moderno de brasileiros, veria o mundo. Provavelmente, a maioria das pessoas responde essa pergunta pensando nesse Brasil. Aí diz, eu gostaria que ele melhorasse. Melhorasse como? No Brasil Estado, não no Brasil conjunto de brasileiros. Como Estado nacional, que ele melhorasse. Melhorasse como? Aí eu digo, que melhorasse o sistema de transporte, né? Que melhorasse as atitudes, a construção do espaço público, para ser mais preciso, né? E sintético. O espaço público brasileiro fosse mais igualitário, as pessoas se respeitassem mais umas às outras. Eu gostaria que as pessoas, as desigualdades diminuíssem, porque eu vejo, no Rio de Janeiro, por exemplo, você não pode mais olhar para nenhum morro, né, que são lindos, aquelas montanhas do Rio de Janeiro, todas ocupadas por gente que, teoricamente, na percepção comum, seriam pessoas subordinadas, seriam pessoas que participariam do mercado de trabalho de maneira marginal, etc. Então eu responderia assim. Agora, se você perguntar, não, Roberto, não olha para esse Brasil, Estado Nacional. Eu gostaria que o Brasil fosse tão rico quanto os Estados Unidos, por exemplo, ou quanto a França, tivesse uma cultura, tivesse museus. Meu Deus, como os museus que eu vi em Paris. Essa é uma resposta. Agora, se falar assim, não, responde do lado do Brasil como cultura, sociedade, conjunto de valores. Aí eu dizia, aí não tem que mudar nada, porque é o que nós somos, no fundo. Eu vou mudar o quê? Eu vou mudar o carnaval? Eu vou fazer um decreto para melhorar o carnaval. O carnaval pode ter um progresso no carnaval que vai progredir com as mulheres, vão mostrar a bunda de outra maneira? Ou eu quero bundas que sejam mais feias? É possível ter bundas mais bonitas? Aí você, vou melhorar a comida. Não, a comida de jeito nenhum. Né? Hoje, nós almoçamos juntos, eu comi uma comida tradicional brasileira. Né? Isso. Simplesmente, queridos espectadores, camarões com chuchu, um pouquinho de farofa e feijão. O cara já fica com água na boca. Então eu vou mudar isso, eu vou substituir a batida e dizer que o Brasil vai ficar mais adiantado se todo mundo começar a tomar Johnny Walker. E abandonar a caipirinha. E música. E se a gente falar em música? Ou poesia? Não, eu vou fazer o seguinte, eu não quero mais que vocês leiam poesia eu quero que a gente deixe de ler Manuel Bandeira e nós todos vamos ler um poeta Shelley. Vamos ler um poeta inglês. Vamos ler Auden, em vez de ler Manuel Bandeira ou Carlos Drummond de Andrade. Seria uma pergunta, uma resposta absolutamente surpreendente, porque eu estou falando de coisas que têm a ver com valores que nós, esses valores é que tem que entrar em contato com esses outros, né? Então a mudança seria isso, né? Esse diálogo difícil
entre essas coisas que nós prezamos e amamos, Aham. que estão dentro de nós, e essas coisas que estão vindo, que chegaram de fora. A ideia de que existe uma coisa chamada democracia, quando o Brasil era uma monarquia, o Brasil era parte de um império colonial português, mas com vicissitudes curiosas, porque a família real veio para o Brasil logo no início do século XIX, que é um século muito importante para a história da política mundial, né, muita coisa. A democracia foi fundada exatamente no final do século XVIII, né? E a família real portuguesa, por causa da fundação dessa democracia moderna na França, fugiu para o Brasil, que é um evento também fora do comum na história das realezas. Então isso trouxe para o Brasil um sentimento muito forte de aristocracia, porque o Brasil de repente deixou de ser uma colônia e virou o centro de um império colonial português. Aliás, né? deixa eu pegar esse momento da vinda da monarquia portuguesa ao Brasil, da realeza portuguesa ao Brasil. Eles vinham e vinham para ver o povo brasileiro. Ou seja, a elite não era o povo brasileiro. Quem é o povo brasileiro hoje? Porque nas conversas que antecederam essa nossa entrevista, e foram várias, as quais me deram muito prazer de conhecer tanta coisa, o senhor sempre fez menção que o povo brasileiro, sempre quando se retrata o povo brasileiro, é o pobre. E o povo brasileiro é o conjunto da sociedade inteira. Com certeza. Mas nunca é visto dessa maneira. Por que há essa distinção? Vem daí essa distinção? Com toda certeza. A sociedade, nos meus livros, né, eu falo que o dilema brasileiro é essa interseção que existe no Brasil entre um modo de ler o Brasil verticalmente, entre superiores e inferiores, porque tinha realmente uma nobreza. Nós tivemos um caso muito raro de uma aristocracia junto com escravidão negra. Talvez seja o único país do mundo que teve isso em todo o seu território nacional, que não é pequeno, porque o Brasil é um continente. Isso. Né? E então, quem é que ia ser comum numa sociedade aristocrática? Que o viés da sociedade é aristocrática, quer dizer, a bússola de navegação social, eu gosto de usar essa expressão, a gente navega socialmente, né? A nossa bússola é querer ser barão. Ninguém quer ser um João Ninguém, todo mundo quer ser alguém. Essa oposição entre alguém e ninguém é o que gerou, sabe o que está falando, né? O jeitinho. Né? Uhum. Então, que são reações anti-igualitárias. Deixa que eu vou falar com um amigo meu, que normalmente é um poderoso, não é? Você conhece o fulano? Conheço. É meu tio. Ah, você devia ter falado antes, cara. Por que você não falou antes? Então, essas reações, esse tipo de bússola que nós usamos para nos orientar quando nós estamos diante de desconhecidos ou em situações novas, é uma bússola que mede quem está em cima e quem está embaixo. Não é uma bússola da modernidade democrática liberal que foi inventada na França. E na Inglaterra, na França, e depois se americanizou, por assim dizer, porque virou americano e aí se espalhou pelo mundo inteiro através de um monte de coisas. É mais difícil para nós olhar para o lado, né? Sem ficar nervoso, sem que achar que o vizinho deve ter roubado, porque comprou um carro novo e você não. Sem achar que o vizinho lê muito mais do que você e te incomoda, porque ele lê muito e você não lê. Ou você lê muito mais do que ele e ele não te dá atenção por causa disso. E a nossa atenção tem as tensões, que são tensões da autoridade, daquilo que você é coagido a fazer, como, por exemplo, agora pagar imposto de renda, é óbvio. Nós não escapamos disso, nenhuma sociedade escapa de um policial que pode te pedir, ver se você está alcoolizado ou não, porque nós temos uma lei seca e tudo. Mas nós temos também as tensões verticais. E você está no trânsito, numa situação de absoluta igualdade com outros motoristas. E é uma cidadania muito igualitária e muito forte, porque não dá para inventar no trânsito aquilo que a gente inventa na calçada, que é não andar na calçada, né? Eu não ando na calçada, então você desce em frente, você pega um táxi ou tem um motorista particular que te deixa em frente do restaurante ou da loja ou do shopping que você quer fazer a sua compra. Você não anda muito na calçada, mas dentro do shopping você já começa a se aborrecer, porque tem uma igualdade ali dentro. Como é que tem pessoas? Outro dia saiu a fotografia de um senhor que estava de bermuda e sandália de dedo e camisa de meia, né, que a gente chamava, t-shirt,
né? Isso, uma regata. No aeroporto. Aí tiraram a fotografia foi para a Isso. internet, né? E causou, uma pessoa comentou, como é que pode aeroporto ou rodoviária? Isso, foi uma Não tem professora, isso. Foi inclusive. uma professora que é minha colega da PUC, né? Então, coisas que a gente faz sem saber. Quer dizer, mas veja a sensibilidade para a roupa, para os detalhes, para a gesticulação, né? Para a maneira de falar, para os erros eventualmente cometidos, a maneira de segurar um talher, de pegar um copo, que nós temos embutidos dentro dessa cultura, que é uma cultura aristocrática. Quem é que quer ser uma pessoa comum? Ser comum é ser inferior. Ser diferente é você se diferenciar do comum. Convenhamos que numa sociedade desse tipo, você falar em democracia igualitária, onde todos têm direitos e deveres iguais, somos todos iguais perante a lei, é difícil, porque nas sociedades aristocráticas as pessoas não eram iguais perante a lei. As pessoas se diferenciavam. Se você fosse um padre, você era julgado pelas leis da igreja. Se você fosse nobre, você era julgado pelas leis da nobreza. Se você fosse da plebe, você era julgado pelas leis da plebe. Você tinha vários sistemas legais que conviviam ao mesmo tempo e que, de certo modo, sobrevivem no Brasil. Não sabe com quem está falando e no ditado fabuloso, né, que é uma revelação. Esse sim é uma revelação. Não é o carnaval que revela a alma brasileira. É isso, é falar aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Quer dizer, aos inimigos a igualdade. Que incomoda e é duríssimo. Evidente, aos inimigos você dá igualdade. Vou te tratar como igual, né? Que é o que a gente diz quando briga com um amigo, né? Pô, você fez... Pô, pior, pensei que você fosse meu amigo. Agora eu sei que eu vou ter que te tratar como eu trato todo mundo. Aí você vai chorar. Acabou o privilégio. Que você, como meu amigo, você podia telefonar para mim a hora que você quisesse, você podia falar das suas coisas, eu podia me pedir dinheiro. O ciclo de crédito e débito entre os amigos são ciclos longos, que nunca devem ser interrompidos. Podem ser sugeridos, né, mas não interrompidos. Então aquele dinheiro que você me emprestou em 1950, que eu estou devendo, você pode de vez em quando você soltar uma indireta. Roberto, tem um dinheiro aí que eu queria. Aquela grana de... Mas aí tem que ser assim no ambiente, você não pode me cobrar. Já aconteceu isso comigo, pessoalmente. Não estou falando de uma coisa aérea. Eu emprestei dinheiro para um amigo meu e tive a necessidade de cobrar. Ele ficou não só estupefato, entendeu? Ele ficou admirado de eu estar cobrando e ficou com ódio de mim, porque eu estava cobrando, porque amigo não cobra nada de amigo. Embora ele fosse um devedor e você o credor. Não, mas, exatamente. E aí o que aconteceu? Ele fez um cheque e me deu, e sabe o que eu fiz? Eu culminei dentro dessa lógica dos amigos tudo, rasgando o cheque na frente dele, jogando no lixo e cortando relações com ele. Quer dizer, eu perdi o dinheiro e perdi o amigo, porque eu fiz aquilo que a amizade, digamos assim, são os paradoxos e os limites de uma sociedade que é regida por amizade em confronto com as obrigações igualitárias. E eu poderia chamar isso de mais ou menos desenvolvido? Eu consigo usar um advérbio de intensidade, de nível social, de desenvolvimento social nisso? Ou seja, se eu sou baseado mais nessas amizades em que os amigos podem tudo, e eu passo em cima, inclusive, da lei ou do direito coletivo, do igualitarismo, uma sociedade é mais ou menos organizada por causa disso, mais ou menos desenvolvida? Então, eu tenho uma visão, se você tiver uma visão distanciada do Brasil, que eu como profissional de antropologia tenho, você pode dizer, olha, o julgamento aí não cabe, né? Porque tem vantagens e desvantagens. Tanto é que tem vantagens que nós saímos da monarquia para a república, sem guerra. Dom Pedro II saiu daqui magoado, mas não saiu zangado. Não, saímos do domínio português para a monarquia sem guerra. Não, o domínio português não isso aí é complicado, porque quem fez a independência do Brasil foi um príncipe português. Isso. Então a nossa elite, né, ela se diferenciou de Portugal fazendo piada de português. Né? A nossa libertação dos portugueses foi fazendo piada.
Mas nós, na realidade, não criamos uma cultura republicana, revolucionária, como os americanos fizeram para lutar contra os caras que usavam a farda vermelha. Quer dizer, o Pedro I, filho de Dom João VI, proclamou a independência do Brasil, depois pegaram aquele garoto de 14 anos e tal, mas nós transitamos da monarquia para a república sem guerra. E mais ainda, transitamos do trabalho escravo para o trabalho o trabalho livre, também sem guerra. Nos Estados Unidos teve uma guerra civil. Em outros países você teve guerra. Não tivemos guerra. E transitamos da direita, convencionalmente, de uma política ou de uma elite política burguesa para uma elite política esquerdista maravilhosa, através do lulopetismo, como nós sabemos, que tem feito 12 anos de governos espetaculares, sem também revolução. Não teve revolução. Ninguém foi para o paredão. Tivemos um regime militar horroroso, triste, prendeu muita gente, etc. Mas fizemos todas essas transições. A nossa saída do regime autoritário, tanto do Vargas quanto do regime militar, foi tudo feito gradualmente. Demoramos 60 anos para acabar com a escravidão. Eu passei parte da minha infância e talvez adolescência ouvindo meu pai dizendo que guerra é fundamental para uma sociedade se desenvolver. Eu também. E fez mal para o Brasil não ter essas guerras. Eu também ouvi historiador, colegas meus, falando, tem que ter violência. Tem que ter violência. O ser humano precisa dessas rupturas? É da natureza humana? A história da Europa, a Europa é o continente que, nesse planeta, que não só teve mais guerras, não só mudou mais as suas fronteiras, né? Inventou e desinventou países, e foi o país que inventou a guerra, inventou as regras da guerra. Se é que é possível você pensar numa desumanidade do tamanho que eu estou te falando. Você inventar as guerras para que a desumanidade seja palatável, o que é um absurdo em termos humanos. Eles inventaram isso. Se você olhar para a história desses países, que inventaram um mito da revolução, tem uma ideologia, tem uma mitologia da revolução. Você muda fazendo grandes transformações profundas e rápidas, intensas. Esse mito, obviamente, no caso brasileiro, ele é complexo de ser aplicado. Muita gente ficou tentando fazer revolução, provavelmente seu pai. Eu tinha um tio que era comunista. Então, as discussões na família, na varanda lá do meu avô, meu tio era comunista, queria que tivesse uma revolução, tinha que ter. Tem pouca violência no Brasil ou tem muita violência no Brasil? Depende. Tem violências internas. Nós somos muito mais de engolir e não reclamar, porque inclusive a gente aprende em casa que não deve reclamar, porque todos fomos socializados, mas pode ser que eu esteja falando uma coisa que não bata muito com os outros. Se eu não bater com você, você me fala que você é o meu espectador primário. Tá, né? Tá bem. Mas eu aprendi com os meus pais, e aprendi depois na escola, que o aluno que reclamava muito, que falava para quem aponta que a luz tá queimada, que não tem, a comida não está boa no restaurante, devolve o bife, porque esse é o chato clássico. Você não deve reclamar. Você reclama com calma, com tranquilidade, é o que nós aprendemos. Então é uma sociedade em que você prefere engolir, e foi como nós tratamos o nosso regime escravocrata, porque os escravos eram diferenciados entre eles. Os escravos da casa faziam parte da casa, não eram membros da família, mas eram escravos da casa. E ganhavam roupa velha, igual a gente faz hoje com os empregados. Mudou? Deixa eu pegar alguns extratos das suas respostas. O igualitarismo, que convivíamos mal aqui no Brasil, e duas dessas observações, eu vou me expor aqui. Eu nasci numa casa que não tinha empregado, até porque sou descendente de imigrantes italianos, proletários, não necessariamente que vieram com recurso. Quando houve recentemente a discussão de direitos para as empregadas domésticas, para mim era uma coisa absolutamente normal. Ela é uma trabalhadora. Lógico. Por que ela tem que ter menos do que o sujeito que aperta parafuso numa montadora? O trabalho é trabalho, o trabalho precisa ter valor. E as pessoas as quais tinham essa relação com a empregada em casa achavam que não, mas esse é um trabalho menor, eu gosto dela. O meu patrão não precisa gostar de mim, ele tem que pagar pelo trabalho contratado e pronto, o valor e por aí vai. Mas eu gosto, ou seja, isso teria que substituir parte do valor ou dos direitos.
E essa discussão foi agora, recente no Brasil. Ainda continua. Nós temos um bloqueio para pular isso daí, porque não faz sentido achar que o trabalho de alguém, independentemente de qual seja, eu não estou discutindo o valor, mas ele é menor. Menor ele não é, porque ele passa a ser necessário. Claro. Mas as pessoas consideravam o trabalho da empregada doméstica inferior em algum momento. Por isso ela mereceria ganhar menos ou ter menos direitos. Então, você está tocando num ponto que quando você começa a viver mais, digamos assim, a agenda republicana, né, da coisa comum, da construção de um espaço público comum que seja efetivamente igualitário, onde o povo é todo mundo, deixa de ser aristocrata, deixa de ser o burguês, deixa de ser o cara que é famoso, e todos têm que usar esse espaço obrigatoriamente da mesma maneira, como no trânsito. Não adianta ser artista de cinema ou diretor da Globo, você tem que parar no sinal vermelho. Se tiver congestionado, vai ter que esperar. Esse é um ponto. Você falou nas empregadas domésticas. Causa uma polêmica sem fim. Isso. Do mesmo modo que as cotas para negros, afro-brasileiros e universidades. Também causa uma discussão sem fim. Eu não sei qual é a sua posição. Eu tenho amigos que são favoráveis a uma legislação trabalhista justa para as empregadas domésticas e são contra as cotas. E tenho amigos que são favoráveis às cotas e são contra a discussão do trabalho doméstico. Não é contra. Não sei, porque ele diz o seguinte: o trabalho doméstico é incomensurável. Ele não pode ser monetarizado, porque uma babá é como casar com uma mulher. Você fala, tem um divórcio, mas brasileiro você sabe que não se divorcia. Você sabe disso, eu já posso dizer isso para você, é um segredo, viu? Mas eu acho que você tem idade suficiente para aprender. Brasileiro não se separa. Ele corta algumas coisas, mas continua. Os filhos, tem que ver o filho. A família, uma vez constituída, ela não é como uma família americana, que depois de 18 anos o cara chega para os meninos e... Goodbye. Goodbye. Take good care of yourself. Nós nem temos esses selfies, esses reflexivos no Brasil. Você não pode falar take good care of yourself. Não existe isso. Tome conta de você mesmo. Não existe isso, porque alguém tem que tomar conta de mim. Como é que você vai tomar conta de você mesmo? Você vai dizer para mim, não, Roberto, peraí, eu não dou conta de mim. Eu tenho que ter alguém para tomar conta de mim, ou uma empregada, ou a minha mulher, porque as mulheres fazem muito esse papel com a gente, né? Isso. E nós aprendemos com as nossas mães a sermos absolutamente inúteis. Esse é um grande trabalho que as mulheres brasileiras têm feito no Brasil, geração após geração, que dá uma discussão também muito, muito interessante, sobretudo com feministas. Porque o controle que as mulheres têm da casa é um controle, até hoje, ninguém proclamou república em casa nenhuma do Brasil. Imagine se seu pai, mesmo seu pai... Qual é o regime que tem em casa? Mesmo seu pai, o matriarcado direto, seu pai, descendente, você falou que não tinha empregada, mas era o seu pai que determinava a hora do jantar, era o seu pai que fazia os pratos, era o seu pai que escolhia a comida, que tomava conta do orçamento doméstico e tal. De modo, quem é a dona da casa? Isso. Tem o seu fulano e a dona fulana. Dona fulana, o cara pergunta, quem é a dona da casa? Então, esse tipo de discussão, como é que você vai pagar a uma pessoa que está prestando serviços, que são serviços domésticos, são favores domésticos, cozinhar, limpar, onde a questão do grau e do gosto entram em cena e fazem com que esse trabalho seja muito diferenciado do trabalho de um operário que monta, por exemplo, um automóvel, que a função dele é pegar aquela máquina de coisa e botar parafuso em um automóvel, porque quem faz aquilo, inclusive, é a máquina. Né? Agora, alguém que vai tomar conta do meu filho, como babá. Então, eu não estou dizendo a minha posição, não. Só estou falando que são zonas onde a interseção entre o personalismo que caracteriza a sociedade aristocrática e hierárquica e o individualismo que caracteriza a sociedade republicana e igualitária, eles, de certo modo, eles se rechaçam, eles não se encaixam muito bem. É meio complicado. Então, todas as situações competitivas no Brasil são complicadas. Eu fiz muitas palestras, ainda continuo fazendo, sobre meritocracia em empresas. Fiz até uma aqui no estado de São Paulo, né? Uma secretaria. Você sabe que nenhum brasileiro de nenhuma empresa aceita essa ideia. Todo mundo acha que meritocracia é muito complicado.
A meritocracia. É complicado. Como é que você promove uma pessoa? Como é que você distingue uma pessoa das outras? Quando um chefe... se você estabelecer numa empresa regras para promover, as decisões sobre isso são complexas. É como julgar um desfile de escola de samba. Dá tiro. Aqui em São Paulo, dá tiro, dá briga. É verdade. É como futebol. É. Quer dizer, se a sociedade moderna se caracteriza pela disputa, pelo conflito, que levam à inovação e que levam a um eventual progresso, pelo menos tecnológico, nós gostamos disso até certo ponto. Levamos isso a sério até certo ponto, mas provavelmente nós amaciamos essas coisas com aquilo tudo que a gente critica, sobretudo no governo, né? Professor da Mata, essa questão das cotas, e eu já disse aqui que eu sou a favor, porque é uma questão de tirar a dor do momento, é analgésico, mas eu não perco muito tempo nela porque isso precisa ser resolvido. Para mim, seria ponto pacífico. Eu preciso recuperar essas pessoas que já são adultas hoje. Mas eu não consigo arregimentar. Eu arregimento gente para discutir sim ou não, a favor de cota ou contra cota, se é 20%, se é 40%, se é 80%. Isso tudo é muito fácil encontrar pessoas. Mas eu não consigo arregimentar brasileiros para discutir o problema da infecção, que é a escola básica. Eu não consigo juntar nem especialistas com a mesma voracidade de opinião e nem pessoas do dia a dia. Nem o beneficiado da cota, o menino universitário, ou o pai, o mãe dele, estão preocupados em discutir a escola do filho mais novo. Por que se procura sempre... É mais fácil discutir isso porque está em voga, né? Mas o sujeito não quer discutir o mais difícil. O mais difícil é a infecção. Eu sei que é mais difícil. Mas é lá que começa o problema. A dor vem de lá. Por que eu não consigo ir na coisa mais complicada, no mais difícil? Eu acho que quando você fala do analgésico e da infecção, você tá fazendo um diagnóstico. Então, há uma dificuldade. A primeira dificuldade é que o ouvinte concorde com o seu diagnóstico. Ele pode achar que não é aí, que o que você está chamando de analgésico é o próprio diagnóstico, entendeu? Você pode trabalhar num outro plano. Em vez de remeter à escola primária, você teria que remeter a um plano do político mesmo, da compensação mais direta, etc. Então, eu acho que primeiro tem uma reação em relação a isso, né? Não obstante, e você também leva a uma outra coisa que os seres humanos em geral recusam, né? Que é discutir aquilo que não está na consciência, né? Eu não estou sendo... Quando eu sou um negro e uma pessoa num teatro ou num restaurante de luxo de São Paulo demora mais tempo para me servir, né? É evidente que eu não sou remetido à minha falta de boa escola primária ou de boa educação primária. Eu sou remetido a um problema de uma ausência de consideração de direitos igualitários, etc., que eu tenho e que estão sendo negados para mim naquele momento. Que é uma coisa mais consciente. Exatamente, que é o muito consciente. presente. Esse cara não gosta de negro, esse cara não gosta de preto, ele não gosta de mim, né? E aí, por aí eu vou. Eu não caminho nessa direção. Se eu sou rejeitado por uma moça branca com a qual eu tenho a pretensão de namorar, eu descubro, no fundo, que embora ela simpatize comigo, mas ela não pode, ela não quer levar o caso às suas últimas consequências, porque eu sou negro, eu não sou remetido à escola primária. Porque o preconceito racial, ele abrange, né, toda uma educação sentimental, uma coisa muito vasta, muito grande. Então, a escola primária é um ponto fundamental para discutir. Um ponto fundamental. Uma outra discussão fundamental é essa problemática que eu tenho levantado na minha obra. Né, que é a questão de uma sociedade hierárquica, de uma sociedade aristocrática, de uma sociedade que tem os ninguéms, os Joãos ninguéms, os fudidos e gente como nós, né, que tem um desprezo enorme na construção. O outro não existe para nós. Você está andando com dois amigos aqui na Avenida Ipiranga, na Avenida Paulista, no shopping, você está conversando, os meus alunos na PUC estão conversando entre eles, o mundo exterior acaba. Eles estão de mochila, eles batem tudo, ninguém olha para frente. O brasileiro se despede de amigo olhando para trás. Você vai numa academia, eu vou à academia de ginástica todo dia, não é academia de letras não, é de ginástica, todo dia. Os caras usam peso, as meninas maravilhosas, eu chamo todas de deusas, né?
elas levantam peso, deixa os instrumentos tudo no chão, fica tudo suado, ninguém tem a preocupação de pegar um papel para limpar, mas porque tem gente na academia que limpa o nosso suor. Como em casa tinha gente que fazia o nosso prato. Não tinha empregada, mas tinha sua mãe. Sim. Que eu tenho certeza que fazia o prato e sabia exatamente que o seu pai gostava do arroz em cima do feijão. Já você gostava do feijão em cima do arroz. Vá tomar banho. É muita coisa para discutir, Piotr. É. Entende? É muita coisa para discutir. É uma engrenagem muito complicada. Agora, o que é preciso, o que é importante, né, é você. Primeiro, você não deve jogar o sistema todo fora. Os franceses sempre tiveram um antissemitismo violento. Os americanos tiveram segregação, os sul-africanos também. A Alemanha mas aplicou-se muito bem ao nacional-socialismo, né? Inventou. O Hitler era alemão, nem por isso os alemães de hoje, eles saíram das situações. Você pode, para sair bem dessas situações, tem que fazer esse tipo de trabalho que eu acho que falta ser feito nas escolas, mas sobretudo também nas empresas, né? E entre empresários, e entre pessoas que tenham os meios de promover mudanças através de discussões que sejam efetivamente abertas, inteligentes e tal, e que é o caso que acredito que a gente esteja fazendo aqui. Eu acho que isso é fundamental. Que é a proposta de né? discutir... A sua proposta do programa. Intelectualmente honesto. Não é? Exatamente. Porque daí avança, né? Eu não tenho parte-pri. O que eu estou dizendo é que eu não sei a solução. Eu sei que é importante. Por exemplo, por que a educação elementar, você diz que é básica? É claro que é básica, porque ela que deveria ser federal, e ela é municipal, né? E os municípios brasileiros são aqueles que provavelmente são os mais injustiçados na redistribuição dos impostos, né? Porque não tem um representante, os representantes estaduais, os deputados federais, levam para outras cidades e tal. Então, os municípios mais pobres, é difícil você encontrar uma boa estrutura, bons professores, etc. Uhum. Então, deveria ter uma campanha que eu estou falando aí, não é ficar falando de televisão, não. Dinheiro federal devia inverter, né? As universidades ficariam por conta dos estados e municípios. O ensino superior. E o básico? O ensino superior. E o básico seria uma responsabilidade, quase que eu diria assim, de honra, né, do governo federal, de criar um... Aí sim você ia pagar todas as dívidas, né, com escolas exemplares, como você vê nos Estados Unidos. Visitei todas as cidades americanas, você pode procurar andar, cidadezinha pequenininha. Os prédios mais bem construídos, os mais amplos, são as escolas primárias e secundárias, que são gratuitas e são para todos. É claro que hoje existe processos de gentrificação, que eles chamam, né? Mas porque tem uma concentração de renda nos Estados Unidos por causa da crise, etc., se discute muito, mas isso está em muita discussão. Um sistema que foi inventado na Prússia. Os velhos, né, alemães que inventaram. Como é que você pode ter? Aliás, Lutero que inventou, porque Lutero queria proteger todos os protestantes do malandro, do enganador, que é Satanás. Uhum. Então, todo mundo tinha que ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você tem que ter uma educação de leitura. E ler a Bíblia em alemão com gótico é difícil. Então, você tem que ter boas escolas, coisa que nós jamais nos preocupamos. Não é porque é uma sociedade católica, pelo contrário, né? Eu lia muito na minha casa e diziam que eu ia ficar louco, o que eu acabei ficando realmente. Professor Roberto D'Amato, muito obrigado por nos contemplar com essa sua loucura. Obrigado pela gentileza uma vez mais. Tem dificuldade de lidar com a ideia de igualdade. E aí, trabalhando junto com os conselhos estelares, a primeira coisa que a gente percebeu é que eu não poderia chegar lá como consultor dos conselheiros. E aí eu tive que correr para a Bíblia para saber que jeito que eu teria que dialogar com eles. Fui ler a Bíblia e aí comecei a ler o Evangelho de Marcos, e aí eu observei que do capítulo 1 ao capítulo 6, Jesus fez 14 perguntas. Do capítulo 1 ao 6, Jesus fez 14 perguntas.
Aí eu falei, eu vou tentar dialogar junto com os conselhos tutelares, as igrejas, que a gente não vai analisar aqui, nem as entidades, só os conselhos, perguntando. E aí, a principal pergunta que a gente fez é por que surgiu o conselho tutelar? O conselho tutelar surgiu quando a ideia de poder muda no Brasil. Até quando surge o Estatuto da Criança e Adolescente, quem cuidava da criança e adolescente era o juiz que determinava, e tinha um profissional que chamava comissário do menor, ele decidia a vida da criança. A partir da Constituição de 88, com o Estatuto da Criança e Adolescente, a lei muda a ordem, ela diz assim, agora quem discute o futuro da criança e adolescente não é mais o Poder Judiciário. Quem que é? É a comunidade local. E essa comunidade local, ela vai escolher 5 pessoas para estar dentro de um órgão público, e junto com a comunidade, esse órgão público vai discutir o futuro das crianças, chama-se Conselho Tutelar. Por incrível que pareça, essa é a origem do conselho. E aí nós começamos a discutir com o Conselho Tutelar se de fato o Conselho Tutelar está fazendo aquilo que o ECA determina, porque o ECA diz assim, que a atribuição do Conselho é fiscalizar quem? A família, a sociedade e o Estado. Isso que o Roberto da Mata fala, que a gente é de uma sociedade de aristocracia, onde a ideia de igualdade, ela fica só no plano jurídico. E aí o que a gente começou a perceber nessa caminhada de um ano? Que um dos grandes problemas que tem no Brasil com relação à legislação é que nós temos uma cultura do discurso idealizado dos direitos da criança e adolescente, romantizado. Você passa pelo muro da creche, você vê lá, toda criança tem direito à educação, mas a criança não consegue vagar lá. Mas aí os educadores, a comunidade, os militantes, todos discursam o Estatuto da Criança e Adolescente. Mas esse direito ele fica no plano das ideias. É um direito romantizado e idealizado. E se o papel do Conselho Tutelar é fiscalizar a sociedade, a família e o Estado, numa sociedade que existe uma hierarquia, será que esse Conselho Tutelar tem dificuldade para fiscalizar o papel do promotor, se ele está cumprindo os direitos da criança e adolescente? Perguntas, para a gente pensar. Será que esse Conselho Tutelar tem encontrado dificuldade para investigar e fiscalizar o prefeito da cidade? Quem são os membros que compõem o Conselho Tutelar? É a elite brasileira que é formada em direito, certo? Não, a maior parte dos conselheiros, nem nível superior, tem. São pessoas da sua comunidade. Pelo menos dentro da realidade que a gente trabalhou. Numa sociedade que vive essa hierarquia social, será que o Conselho Tutelar tem dificuldade para fiscalizar o juiz da região, se ele está cumprindo o Estatuto da Criança e Adolescente? Será que ele tem dificuldade para fiscalizar o delegado da polícia quando ele se recusa a registrar um boletim de ocorrência? Se existe essa hierarquia social, aonde muitas vezes, tem as exceções, o promotor já vai conversar com o conselheiro tutelar, entendendo que ele é um conselheiro e ele é um promotor que está um pouco acima. Como que a gente trabalha essa defesa do direito da criança e adolescente? Só resta a esse órgão fiscalizar a parte mais fraca. Quem é a parte mais fraca? A família. E aí essa tem sido uma das perguntas que a gente tem feito, e resumidamente eu posso dizer assim, que a gente tem descoberto que existe, e é isso que o livro Binho quer tratar, que existe um conselho tutelar simbólico, imaginário, que é esse fiscalizador da família, e existe o conselho tutelar legal, que é o da legalidade que está no ECA. E aí eu gostaria de, para finalizar minha fala, mostrar alguns exemplos que eu achei que foi interessante nessa caminhada de um ano. Foram alguns exemplos que eu acho que podem ser multiplicados. Por exemplo, na região de São Rafael, existe o Centro de Educação e Direitos Humanos. E o Centro de Educação e Direitos Humanos, ele convidou o Projeto Binho para, junto com o Conselho Tutelar, obrigado, Elisa, discutir junto com as crianças e adolescentes.
E aí o conselho tutelar esteve lá, as crianças colocaram no papel o que eles achavam que era o conselho, que é esse conselho tutelar fiscalizador só da família e não do Estado, e o conselho tutelar dialogou junto com essas crianças. E uma coisa que eu achei muito interessante é que existe um movimento que vem de fora para dentro, que não vem do Estado para a sociedade, mas vem da sociedade para o Estado, e eu acho que isso é importante a gente perceber. A demanda do Conselho, uma das dificuldades que a gente teve com as organizações do Conselho é que a agenda das entidades é lotada, do Conselho também, nas escolas também. E aí o Grêmio da Escola Henrique Liberali percebeu que o Conselho não ia lá, bateu lá na porta do Rio e falou, a gente quer o livro do Binho. Falei, não, o livro do Binho já está no Conselho. Daí eles foram lá e pegaram o livro. E aí eles discutiram o livro do Binho entre eles perceberam o quê? Que eles estavam com direito violado, falta de estrutura na escola. E aí eles fizeram uma abaixo-assinado dentro da escola e chamaram o Conselho Tutelar para uma reunião, para reivindicar os direitos dele, que é a estrutura na questão física da escola. Uma coisa que é muito importante é a gente fazer as perguntas óbvias que o nosso irmão falou. Jesus fazia pergunta. A gente tem que perguntar o que é direito da criança, o que é direito à educação. Porque a gente tem a ideia do direito à educação romantizado. Toda criança tem direito à educação. O que é direito à educação? A gente tem que pensar nisso. É direito à creche? É direito a ter professor na sala de aula? Outra experiência também que eu achei interessante foi agente de leitura. A gente tentou dialogar com o pedagogo, com os coordenadores, diretores, mas a escola já tem... Quando a gente entra na escola, a escola já está caminhando. A instituição já está caminhando. E aí o diálogo que a gente encontrou mais fácil foi com os professores de sala de leitura. E essa escola desenvolveu um projeto onde os alunos leem o livro Binho, discutem entre eles, e aí eles saem para ler o livro na comunidade. Aí eles estão lendo o livro do Binho em UBS, em casa de idoso, em SEI, em feira pública, em tudo quanto é lugares, e tem também surgido bastante resultados. Também tem um outro projeto que o Conselho Tutelar de Ceará está desenvolvendo, que é bate-papo com as crianças dentro das escolas, que a gente tem achado muito interessante. No Mato Grosso do Sul, uma associação de conselheiros, junto com o Ministério Público, está desenvolvendo um projeto com o Binho, aonde não foi o Conselho Tutelar e o CNDCA que comprou os livros, mas o Poder Judiciário do Mato Grosso comprou 1000 livros e distribuiu esses 1000 livros para a Associação de Conselheiros e para todos os conselhos do Estado do Mato Grosso. E aí eles estão desenvolvendo bastantes projetos interessantes. Também tivemos na Conferência Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. E aí, essa questão da romantização do direito da criança, eu encontrei esse elemento presente lá. Que eu discuti com as crianças, contei a história do Binho. Aos meninos, não, porque o Conselho Tutelar não pode rimar com medo, com direito. Só que na fala das crianças, elas diziam assim, que o problema que eles tinham é que eles não tinham direito a ter Grêmio dentro das escolas. E não ter Grêmio é a violação do direito à participação política da criança e adolescente. Só que a gente muitas vezes tem dificuldade de, quando eu falo a gente, é a sociedade, os conselhos tutelares, o poder público, de identificar a violação com os direitos da criança que está no ECA. E aí eu acho que esse é um dos pontos para a gente pensar. Resumidamente, para falar com a igreja, a gente tem que usar um outro linguajar que eu descobri, que a gente tem que espiritualizar. E aí, uma outra ocasião, acho que a gente pode falar um pouco dessa experiência com a igreja, porque a igreja é como uma tribo, você tem que ter a linguagem. Muitas vezes você coloca até o terninho, a gravatinha básica, porque tem todo um ritual para você conseguir dialogar com a igreja. Por exemplo, a igreja ela não fala em direitos humanos para ela é coisa de bandido. A igreja fala em igreja perseguida. Quando se fala de igreja perseguida, para mim, está se discutindo o direito à liberdade religiosa e o direito humano. E aí, futuramente a gente pode pensar sobre isso. Gostaria de fazer a última atividade com vocês, aí eu preciso do favor de vocês. Eu gostaria que viesse 3 pessoas voluntárias aqui na frente, o mais rápido possível. E essas 3 pessoas, elas irão fazer uma ligação agora para o Disque 100. E eu sou atendente do serviço do Disque 100. Presta para mim o seu telefone. Certo? Eu sou atendente. Vocês têm no máximo 30 segundos, não precisa inventar muito não. Tenta imaginar uma situação que vocês viram na comunidade de vocês viram na família que vocês atendem, e que vocês acham que seja passivo de denúncia no Disque 100. Tá bom?
Quem é o primeiro? Alô? Alô? É do Discem? Diz que tem à sua disposição, senhor. Ó, eu tenho uma denúncia aqui, tem uma família que está tentando colocar uma criança de 5 anos de idade no CI aqui e eles estão alegando que não tem vaga. Tá bem, senhor, nós iremos encaminhar a sua denúncia para o Conselho Tutelar da região. Muito obrigado. Obrigado. Alô? Alô? Oi, por favor, eu quero fazer uma denúncia. Aqui perto da comunidade tem uma criança que está sendo espancada. Certo, E eu queria que o Conselho Tutelar anotasse o endereço certo. onde está tendo essa violação e fizesse os encaminhamentos para essa situação ser alterada. Tá bem, senhor, nós iremos encaminhar a sua denúncia agora mesmo para o Conselho Tutelar. O fato já foi, chegou lá no e-mail. Perceba. Mas você não é o conselho? Não, diz que tem. Ah, o assistente. Eu disse que sim é a central e ela encaminha para o Conselho Tutelar, Sim. certo? Mas você já me desligou? Já. Para iniciar o Discem. Isso. Oi, tudo bem? Eu queria fazer uma denúncia. Pode fazer, senhor. É que tem uma jovem aqui que está sendo aliciada pelos seus tios e a mãe dela está vendo isso e não está fazendo nada. Tá bem, senhora, muito obrigado. Iremos encaminhar, já foi. Pessoal, preciso de uma ajuda. Vocês entenderam? Aliciada, só isso. A situação que ele retratou aí, falta de vaga em 6, creche, quem é o agente violador? Estado. A situação da criança é pelo vizinho. Quem que é o agente violador? Sociedade. Sua situação é? A jovem aliciada. Ela está sendo aliciada dentro da família ou fora? Quem que é o agente violador? A família. Vocês perceberam que apareceu 3 agentes violadores, certo? Só que existe um fenômeno quando você analisa as denúncias do Discem ligada à questão de abuso, negligência ou violência, que a centralização da violação está focada em quem? Na família. Então, sempre quando você analisa os dados do governo, você percebe que o nosso olhar, quando a gente usa o serviço do Discem, e às vezes o olhar do Conselho Tutelar é para a violação da família. E um dos desafios que a gente tem é como que o Conselho Tutelar, por exemplo, a irmã que apresentou o trabalho lá no Rio de Janeiro, como que o Conselho Tutelar vai ser um instrumento político? O Conselho Tutelar é um instrumento. O que é um instrumento político? O Conselho Tutelar é um órgão político porque o poder político tem o uso da força. O que diferencia o poder econômico do poder ideológico é o uso da força. E o Conselho Tutelar tem o poder do uso da força. Qual que é a força mais dramática que o Conselho Tutelar usa? Acolhimento institucional. Só que o Conselho Tutelar tem outros instrumentos de força que ele pode usar, que é representação, petição, denúncia do agente público. E o maior desafio que o Conselho Tutelar tem para superar essa história do vinho é o Conselho Tutelar, junto com a comunidade, começar a denunciar as violações do Estado. Quero agradecer a atenção de todos. Trouxe alguns livrinhos, gente. Uma mala eu trouxe só de livro para vocês dar uma olhada. Todos os livros que estão em cima da mesa são livros que você pode abaixar em PDF na internet. Os livros que estão embaixo não dá para você abaixar em PDF. São algumas pessoas que... As pessoas mais importantes da minha vida me deram livros. Deus pediu para eu ler a Bíblia. Meu pai, que me deu um livro desde pequeno que eu tenho até hoje. As pessoas que me discipularam. Meus amigos me dão livros. E aí eu trouxe para vocês levarem para cá. Trouxe para compartilhar com vocês. Tem alguns livros interessantes. Robson Cavalcante, Paul Tim e outros pensadores. Que mostram que a política não é só coisa de ladrão, mas a política, como diz o Rubem Alves, pode ser uma vocação. E aí o Rubem Alves fala assim, que a vocação como política é quando você abre mão de cuidar só do seu jardim, para abrir um jardim coletivo, onde você cuida do jardim junto com as outras pessoas, o jardim ser de todos. E eu acho que o Conselho Tutelar pode ser esse espaço que a gente pense não só no nosso jardim, mas no jardim de todos. Para finalizar, a gente está procurando parceiros
que queira multiplicar as oficinas do BIM na região onde você mora. Se você tiver interesse, é um projeto longo, que a gente quer desenvolver o ano que vem, um projeto de 1 ano. Se você tiver interesse em fazer parceria junto com a gente, é só você me procurar. E que Deus abençoe vocês. Quem tiver dúvidas, questões, depois a gente pode conversar mais. Obrigado. Pessoal, alguém tem pergunta? Tem uns minutinhos. Então, você levantou uma situação com aquele relatório do Disque 100, que tem uma situação de negligência. Então, está implícitas que todas as situações de negligência familiares. Não está dito em nenhum momento que não é da família, né? Então, essa conta vai direto para a família, quando a negligência pode ser de... O abuso pode ser do Estado, né? Alguém quer colocar alguma questão? Eu queria perguntar, qual foi a sua experiência aqui de frente com os conselheiros, mostrando essa outra perspectiva? Você já conseguiu alcançar nesse diálogo? Alguém, como é que tem sido isso? Porque realmente é um problema. A gente já foi várias vezes no consulado denunciando algumas questões, eles primeiro não vão na área de risco, né, em alguns lugares. Pensar que eles podem chutar para cima, então, para baixo eles não têm força. Para cima, então, eu acho coisa que está muito sério. Quais têm sido as suas estratégias que Deus tem te dado para agir com isso? O primeiro passo é ouvir mais do que falar. Ouvir bastante, estar presente. No caso de São Paulo, a gente está... Tem um conselho tutelar que é no Parque do Carmo, perto de Itaquera, que a gente está caminhando muito junto, onde teve maior abertura. E aí uma coisa que eu acho que eu tenho que ter bem claro é que, na verdade, eu estou trabalhando com consultoria. E consultor é mais ou menos assim, o cara vai no médico para fazer uma consulta, porque ele está com dor de barriga. Quem não tem dor de barriga não procura o médico. Então eu sempre procuro, vou dar um exemplo concreto. O Conselho Tutelar me ligou, não vou falar onde que é, e eles falavam assim, ó, chegou uma mulher aqui e falou assim que a escola está sem merenda escolar. Isso é violação do direito? Sim. Eu estou pensando em ligar aqui para falar com o vereador tal. E aí o que a gente se propôs? A sentar junto com o Conselho Tutelar e a construir um documento para encaminhar para a supervisão de ensino, para dizer para a supervisão de ensino que isso é uma violação de direito, que ela tem que resolver a questão. Então, outra situação, nós estamos com a criança que não é de risco, a casa está para cair, não sei o que lá, eu estou acolhendo essa criança. É necessário acolher? Pergunta. Já conversou com a supervisão de habitação? Já conversou com o CREAS? Já conversou com o CRAS? Existe outra alternativa? Né? Essa é a única alternativa que a gente tem ao acolhimento institucional dessa criança? Será que tem outra ferramenta de força que o Conselho Tutelar pode usar? Eu acho que é muito essa ideia de fazer perguntas. E eu penso que tem tido avanço, né? Porque existe uma relação contraditória entre o Estado e o Conselho Tutelar, o Poder Executivo, que é responsável pelo Conselho Tutelar, o prefeito. Por quê? Porque o papel do Conselho Tutelar é fiscalizar o que o prefeito está fazendo. E nem sempre o poder público tem interesse em instrumentalizar o Conselho Tutelar para ele ter esse olhar mais crítico. Não sei se você respondeu. Mais alguma questão, pessoal? Já viu aí que se o Disque 100 não funciona, Disque Marcos. Outra coisa. Uma das propostas da Rede Igreja Amiga da Criança é o quê? Prestar essa consultoria via Skype, via telefone, pode ser ligação a cobrar, a missionária paga depois, a gente ganha dinheiro, entendeu? Você pode ligar e se precisar construir documento, a gente está construindo documento junto com os conselhos, né? E é importante também não idealizar, entender que o Conselho Tutelar, como qualquer outro espaço, também é um espaço de disputa, de conflito, de vaidade. E às vezes num Conselho Tutelar que tem 5 pessoas, 2 resolvem caminhar com você caminhar com elas, e 3 não. E aí a gente vai trabalhando dentro desses limites. Oi. Pode falar? Pode. O quanto que depende para conseguir essa questão de fiscalização de órgãos superiores, o caminho que é o Ministério Público, é ter o apoio do Ministério Público, o Conselho Tutelar ter mais força nesse sentido? Para o Conselho Tutelar ter mais força, ele precisa da sociedade. Ele precisa se aproximar da sociedade. Por quê? Porque o Conselho Tutelar foi criado para não envolver o promotor e o juiz na questão. Qual seria o correto? A criança está
sem pediatra na UBS. O correto é o quê? Que a comunidade, dentro do possível, se aproxime do conselho, converse com o conselho, e o conselho, de forma administrativa, acione a prefeitura, para o negócio andar mais rápido. Mas como a gente tem essa hierarquia na sociedade brasileira, muitas vezes quando o conselho tutelar manda uma carta para o supervisor de saúde, ele acha isso como uma provocação. Entendeu? Quando o conselho tutelar faz uma pergunta para o promotor vê se está provocando ele. Né? Mas eu acho que o caminho é o quê? É ter pessoas, a comunidade próxima do conselho tutelar, chamar o conselho tutelar para a conversa, insistir com essa conversa. E uma das coisas que eu percebi também é que nos territórios onde existem redes, fóruns DCA ou redes de outro tipo, os conselheiros têm a oportunidade de participar de formação. E isso acaba fortalecendo a visão do conselheiro. Lá na cidade, lá, tem dois grupos de conselheiros falando. Por exemplo, em Diadema nós temos o conselheiro central, na cidade. E alguns anos atrás ele entraram uma petição na Procuradoria Pública. Por quê? A prefeitura tinha uma demanda de 10.900 crianças fora da creche. Certo. E aí eles fizeram o documento, unicamente entraram com ação no município. Esse prefeito atual, do internet da Procuradoria Pública, atendeu o pedido e foi chamado para o debate. Então, o conselho, eu acho que ele funciona, porque depois dessa demanda, igual, por exemplo, hoje 10.900 crianças lá no município, caiu para 3.200. Então a prefeitura local resolveu procurar as ONGs, Zerar a demanda. E zerar a demanda. Então, esse estudo para vocês seria viável lembrar como esses conselheiros fizeram lá em Diadema. Por exemplo, nosso projeto veio desse fruto, uma parte dele. Temos o projeto de escoteiro e teve esse projeto com 118 crianças. Certo. E essa demanda aí foi feita dessa forma, por conta da periferia, a situação degradada, crianças de 1 até 4, 5 anos fora da semana, ficando largados. Eu acho que seria uma opção também dessa forma, vocês obterem isso. Eles conseguiram esse êxito lá. Inclusive, eu fui um dos participantes, não como conselheiro, mas junto com esse povo, pleiteando lá, entendeu? No fórum, até que o atual prefeito pela eleição ele se foi colocado e aí acabou cedendo. E aí fez alguns espaços próprios da prefeitura, conduziu a construção, mas devido à demanda, que era muita criança, 10.900, ele abriu esse espaço para as ONGs, e aí começou a fazer as parcerias. E no meio desses conselheiros, tínhamos lá uns 10, 12 cristãos. E também essa visão do céu. Então, eu acho que isso como adendo para vocês da aula. Legal. Bastante. Acho que deu, né? Pessoal, obrigado pela atenção. Obrigado, Marcos.